Se você quer ser uma líder estratégica, mas você não tem tempo para pensar, eu vou te contar um negócio. O problema nunca foi tempo. O problema é que a sua agenda foi montada completamente por reação. E dentro de uma agenda reativa, estratégia não cabe. Então, enquanto você estiver esperando sobrar esse tempo para ser estratégica, esse tempo nunca vai chegar. Hoje eu vou te mostrar o que é ser uma líder estratégica de verdade e por que essa falta de tempo crônica que você sente, que você está sempre achando que todos os seus problemas seriam resolvidos se você tivesse 48 horas no seu dia, na verdade são sintomas de outro problema. E vou te mostrar também quais são as mudanças que você precisa fazer para começar a liderar com visão e parar de liderar na correria o tempo inteiro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Nina Moretz, fui gerente sênior da Ambev e hoje eu ajudo líderes que foram promovidos por mérito técnico a construírem uma rotina estratégica de liderança de acordo com a exigência do cargo. Existe uma coisa que pega a maioria dos líderes que eu já quero começar te falando que está completamente errado. A maioria das pessoas acha que ser uma líder estratégica ou que ser um líder estratégico é sobre pensar mais. É sobre ter tempo para pensar, para refletir no negócio, na área. Nada disso. Você vai se tornar uma líder estratégica quando você se tornar uma líder que decide mais. Na verdade, nem tanto uma líder que decide mais, mas uma líder que decide melhor. E isso é completamente diferente de ter que pensar, planejar, refletir. São duas coisas totalmente diferentes. Porque quando você acha que estratégia é sobre tempo de trabalho, é sobre volume de pensamento, você fica pensando, não, então quando eu tiver um tempo eu vou pensar na estratégia tal. E aí esse tempo não chega e você vai continuar achando que estratégia é isso, você vai continuar sem nunca chegar nessa liderança estratégica. Porque se a sua agenda atual é uma agenda que foi construída de forma reativa, você nunca vai ter esse tempo. E aí você fica sempre frustrada, porque você está sempre na superfície, você está sempre apagando incêndio, e você nunca consegue parar para olhar 2 passos à sua frente. E aí, aqui é o ponto que dói. Falta de tempo não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, não é falta de senioridade, não é falta de maturidade, é falta de estrutura. Se a sua agenda é uma agenda construída para atender a demanda dos outros, se toda reunião que te pedem você encaixa, se toda demanda que chega até você, você reage, não vai existir tempo para pensar em estratégia. Todas essas urgências, todos esses incêndios, toda essa reatividade que direciona a forma como você trabalha, não deixa a estratégia existir. Ela não tem nem como aparecer em nenhum momento. E aí para pensar, quando foi a última vez que você teve um período ali de 2 horas na sua agenda para olhar, por exemplo, para o próximo trimestre, sem ser interrompida? Se a sua resposta foi, nossa, Nina, eu nem lembro, ou nossa, Nina, isso já faz meses, você acabou de descobrir por que você está se sentindo travada. Não é falta de capacidade, é falta de estrutura. E sabe o que é pior, gente? Eu vivo escutando que, não, eu tô na liderança, então é normal ser sobrecarregada. É normal estar sempre até aqui de coisa para fazer. É normal trabalhar todo final de semana. Não é. O problema é que a sua agenda não está construída para suportar o que uma liderança estratégica exige. E se você gosta de conteúdo de liderança prática, já deixa o like aqui nesse vídeo, porque isso faz com que esse vídeo seja distribuído para mais líderes que também estão nessa armadilha de falta de tempo. Agora, eu vou começar a te falar 3 pontos que você vai fazer para começar a parar de reagir o tempo inteiro na sua agenda e começar a ter clareza para decidir. O primeiro movimento que você vai fazer, você vai parar de esperar sobrar tempo.
você vai começar a reservar tempo, a bloquear blocos de tempo na sua agenda. Esse é o primeiro ponto de virada. Blocos de tempo. Tempo para o estratégico, ele não aparece, ele é criado. E uma vez que você reservou o tempo na sua agenda, honre com a reserva que você fez. Porque também não vai adiantar você reservar e não cumprir com aquela reserva e vida que segue. E aí, pode ser 1 hora na semana, podem ser 2 horas na sua semana. O que não pode ser é quando der, quando sobrar tempo, porque isso não vai acontecer. Então, esse bloco, ele precisa ter o mesmo peso de uma reunião com o seu chefe. Você não cancela, você não empurra, você se compromete e você se concentra, esteja livre de interrupções para fazer aquele bloco de tempo que você reservou acontecer. O segundo movimento muito importante é você mudar a pergunta que você está se fazendo quando um problema acontece. O líder operacional, sempre que aparece um problema, ele vai se perguntar: tá, mas como que eu faço agora? O líder estratégico, ele vai se perguntar: por que que isso está acontecendo de novo? Nessa pergunta do porquê isso está acontecendo de novo, o papel do líder é analisar todo o processo, para que analisando o processo você entenda onde está a falha, e entendendo onde está a falha, você gere ali um plano de ação para que essa falha não volte a acontecer. Então, a primeira pergunta do como eu resolvo isso agora, ou como eu faço agora, ela é uma pergunta que te coloca nesse caminho de reação imediata. A segunda pergunta, ela começa a te obrigar a olhar para uma estrutura por trás do problema. E lembra que eu falei aqui com você, lá no início do vídeo, que o líder estratégico, ele cria uma estrutura, ele arquiteta essa estrutura. Não te falta tempo, falta estrutura. É sobre isso que eu estou falando. Então, esse é o momento que você para de olhar para o sintoma e começa a olhar para a causa. Quando você muda o nível da pergunta, você muda o nível que você lidera. Você para de resolver todas as semanas o mesmo problema. O terceiro movimento que você vai fazer, você vai começar a decidir com base em informação, com base em dado, com base em número, e não via fonte vozes da sua cabeça ou via achismos. Essa também é uma diferença muito importante para que você se torne um líder mais estratégico. E aqui não precisa ser nada complexo. Precisa ser algo que te dê visibilidade sobre o que está acontecendo no seu time. Você não precisa ter o controle de tudo, você não precisa acompanhar tudo o tempo inteiro. Mas existem alguns números, alguns indicadores que são resultados de alguns processos chaves do seu time que você precisa olhar, que são eles que vão te dar o direcionamento se vocês estão indo no caminho certo e vocês continuam indo por aquele caminho, ou se vocês estão indo pelo caminho errado e precisa haver uma mudança de rota. Quando você tem indicador, todas as suas mudanças vão ficar muito mais rápidas e muito mais precisas. Você precisa de clareza. Não é que você precisa de mais tempo, você precisa de clareza para poder decidir. E olha o que esses 3 pontos têm em comum. Nenhum deles exige que você tenha mais tempo. Eles exigem que você use o seu tempo de forma mais estratégica. Que você use melhor o tempo que você tem. O que eu tô te dizendo aqui é que o líder estratégico, ele não trabalha menos, mas ele trabalha em outro nível. Ele tem uma agenda que foi planejada para ter tempo para o estratégico. É isso que ele faz. E se você quer construir junto comigo essa rotina estruturada para que você finalmente se torne esse líder estratégico, eu tenho a mentoria Líder de Impacto. Todos os detalhes da mentoria estão no link aqui na descrição desse vídeo. Lá eu vou te acompanhar durante um período de 12 meses para que você finalmente consiga estabelecer uma rotina estratégica para que você consiga desenvolver ali o seu time de alta performance, para que você alcance todos os seus resultados e, claro, para que você acelere ali os seus próximos passos dentro da sua empresa. O link está na descrição.
E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, porque isso faz com que o vídeo chegue a mais líderes que estão passando por esse mesmo processo. Agora, se você quer entender um pouco mais na prática como desenhar essa agenda estruturada de liderança que a gente falou aqui, eu recomendo que você assista esse vídeo que vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela. Nele, eu te mostro como estruturar a rotina de um líder sobrecarregado. Porque a estratégia, ela não nasce só de intenção. Ela nasce quando você constrói estrutura. Vai lá dar uma conferida. Recomendo fortemente.